Bom dia! Este segmento é sobre o planejamento de estudos de caso. Vocês vão lembrar que quando no início da disciplina eu falei sobre investigações empíricas, eu falei que havia 3 tipos. O experimento, que é certamente o mais importante, porque é através de experimentos que a gente estabelece causalidade, a gente tem muito mais informação saindo de um experimento. Mas existem 2 outros tipos, que são o estudo de caso e o survey. Então, eu quero agora falar do estudo de caso. Nossos objetivos de aprendizagem aqui são os seguintes. Você tem que, no final do módulo, saber quando é que um estudo de caso deve ser realizado em vez de outro tipo de investigação, como o experimento ou survey. E você tem que, ao ter decidido que você vai fazer um estudo de caso, tem que saber fazer o planejamento de um estudo de caso. O primeiro assunto importante a gente explicar aqui é que existe uma certa confusão sobre a nomenclatura, sobre a palavra ou a frase estudo de caso. Se você ler artigos na ciência da computação, você vai ver muitos autores falando de estudo de caso como se fosse apenas um exemplo, mas um estudo de caso não é apenas um exemplo. Então você vê autores que apresentam uma certa teoria, uma certa solução, e depois eles vão concretizar a discussão apresentando um exemplo, e eles chamam isso de estudo de caso. Isso está errado. Um estudo de caso é outra coisa. E para a gente ver o que é, veja a definição de uma das pessoas que mais escreveu sobre estudos de caso. A definição é a seguinte: um estudo de caso é um empirical inquiry que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. A palavra mais importante que tem aqui é isso daqui, real life context. Isso é o que caracteriza melhor um estudo de caso. É o fato de que você não vai estar no laboratório, você não vai estar fazendo um brinquedo com aluno de graduação, de pós-graduação, você vai estar num contexto real, você vai estar numa empresa real, você vai estar num contexto onde o problema realmente está acontecendo e onde todas as simplificações que a gente normalmente faz quando a gente faz um experimento, todas essas simplificações não são mais feitas. A gente vai onde realmente a coisa acontece. Por exemplo, se você acha que o stress de um programador pode afetar o desempenho dele, você tem que ir para um lugar onde o stress realmente ocorre. Então isso seria um contexto real e é isso que fundamentalmente define o que é um estudo de caso. Bom, além disso, está dizendo aqui que é um fenômeno contemporâneo. Contemporâneo significa que está acontecendo agora. Você não está pegando informação do passado, você não está pegando informação que já ocorreu, é algo que está ocorrendo neste momento. Uma outra coisa importante que diferencia o estudo de caso de, por exemplo, um experimento é que você não está controlando. Você não tem fatores sendo controlados como num experimento. Então, um experimento realiza a amostra com mudança nos fatores, mas o estudo de caso realiza a amostra só do caso especial sendo estudado naquele momento. E não há controle sobre a situação. Você só está observando, mas você tem as mãos amarradas, sem poder mexer no contexto, sem poder alterar as condições, assim por diante. Bom, o que nós queremos atingir com o estudo de caso? Que objetivos a gente tem em mente quando a gente usa um estudo de caso? Nós queremos investigar uma atividade a fundo. Quando a gente diz a fundo, é que a gente quer um ambiente real em que nós não vamos ter simplificações sendo feitas. A gente vai ter o mundo real, com tudo que tem de sujo no mundo real, sendo realmente observado e investigado. Depois, nós vamos identificar
fatores-chave que afetam o resultado da atividade. Eu já falei que a gente não vai controlar nenhum fator, mas a gente pode identificar durante nossa atividade possíveis fatores que a gente acha que devem estar afetando o resultado da atividade. Então, a gente não está controlando esses fatores, mas a gente está tentando identificar esses fatores. Bom, queremos revelar relacionamentos causa-efeito. Quando a gente obtém um conhecimento mais profundo de como e por que certas coisas estão acontecendo através do nosso estudo, a gente vai poder revelar prováveis, não certos, né? Não, a gente não tem certeza, mas a gente vai revelar prováveis mecanismos de relacionamentos causa-efeito. A gente só é provável porque apenas experimentos realmente podem facilmente revelar a causalidade. Mas aqui a gente vai ter dicas do que poderia ser uma relação causa-efeito. Uma outra coisa que a gente quer fazer, isso é essencial no estudo de caso, às vezes a gente faz um estudo de caso quando a gente não conhece muita coisa sobre o ambiente que a gente vai estar estudando. Então a gente entra no estudo de caso sem hipótese, mas a gente quer sair do estudo de caso, depois que ele tiver terminado, com hipóteses formuladas. Então esse é um dos grandes objetivos que a gente tem ao realizar certos tipos de estudos de caso, é de formular hipóteses que depois a gente vai poder investigar com mais cuidado. Em certas situações, nem sempre, mas em certas situações, eu posso usar um estudo de caso também para comparar duas alternativas. Não é tão simples fazer isso, eu vou mostrar as formas de fazer isso mais na frente, mas é uma das possibilidades. A gente frequentemente faz estudos de caso para explorar o desconhecido, digamos, e formular hipóteses, mas às vezes a gente já tem nossa hipótese, né, uma hipótese nula, por exemplo, de que duas alternativas não há diferença entre duas alternativas, e a gente quer comparar ou verificar isso através de um estudo de caso. Então, isso é possível de ser feito em certas situações. Pelo que eu acabei de falar, você pode ver que eu tenho basicamente dois grandes tipos de estudos de caso. Aqueles em que eu vou formular hipóteses, então eu estou desconhecendo basicamente o mundo que eu vou investigar, eu vou fazer exploração. Então eu faço um estudo de caso exploratório e com isso eu quero sair com hipóteses. Ou eu posso já ter hipóteses e eu quero confirmar ou refutar minhas hipóteses, em cujo caso eu tenho um estudo de caso confirmatório. As etapas que seguimos ao realizar um estudo de caso são bem semelhantes ao que a gente já viu para qualquer investigação empírica. Temos um passo de concepção, tem um passo de design, tem que preparar o terreno, executar a investigação empírica, analisar, né, os dados, disseminar os resultados a partir de publicação assim por diante e usar finalmente os resultados. Então isso não é diferente de qualquer outra investigação empírica, mas tem alguns detalhes, algumas particularidades que existem para o estudo de caso que eu quero discutir agora. Como para qualquer investigação empírica, eu sempre tenho que ter uma research question sendo investigado, claro. Então não é diferente aqui para um estudo de caso. Eu tenho que ter uma pergunta de pesquisa. Mas, além disso, a gente fala também da proposição de estudo. A proposição de estudo é o que o estudo de caso particular tenta demonstrar. É isso que vai guiar a seleção dos casos. Então, enquanto isso aqui é uma coisa mais genérica, isso é uma coisa... a proposição de estudo é uma coisa mais concreta, mais precisa, que vai me ajudar a fazer a seleção dos casos, que uma das partes mais fundamentais do estudo de caso é de escolher justamente o caso ou os casos que a gente vai estudar. Aqui está um exemplo concreto da questão da proposição de estudo. Então imagine que Jane, uma desenvolvedora, tenha feito uma ferramenta
e ela tentou implantar a ferramenta na empresa e a ferramenta não está sendo adotada. Não está sendo adotada e ela faz algumas entrevistas e as entrevistas mostram que muitos usuários gostam de usar formas de navegação que não estão disponíveis na ferramenta. Vamos supor que a ferramenta só usa um File Explorer e os desenvolvedores que usam as ferramentas, eles gostam de navegar por palavra-chave ou eles gostam de colocar o dedo nos arquivos que eles querem manipular de uma forma diferenciada através de outros mecanismos de navegação. Então, ela tem uma pergunta que seria: como é que desenvolvedores usam o suporte à navegação no desenvolvimento de sistemas grandes? Isso é uma pergunta de pesquisa genérica. Ela vai se focar na seguinte proposição de estudo. Ela vai ver se ela quer comprovar isso daqui. Desenvolvedores experientes usam muitas estratégias diferentes para a navegação e mudam rapidamente entre elas. E por causa disso, já que a ferramenta dela é pobre na navegação, a conclusão seria que isso seria um dos motivos pelos quais os desenvolvedores não usariam a ferramenta dela. Então, ela poderia agora escolher uma empresa local, uma empresa verdadeira, para fazer um estudo de caso. Não pode ser uma brincadeira, né? Tem que fazer um estudo real numa empresa local que tem vários desenvolvedores muito experientes e vai fazer um estudo de caso e se focar nos dados observados para estudar e entender melhor o que está ocorrendo. Uma das etapas cruciais no estudo de caso é selecionar os casos. Selecionar. Eu vou fazer estudo de um ou mais casos, então eu tenho que selecionar esses casos e essa é uma etapa muito crucial. E isso, o importante aqui, uma coisa importante aqui é que isso é uma escolha. Você escolhe, você não usa aleatoriedade aqui. É muito comum a gente usar aleatoriedade em experimentos, como a gente viu antes. A randomização é uma parte essencial da experimentação. No estudo de caso, não. No estudo de caso, você escolhe os casos com muito cuidado. Às vezes, você com um único caso pode ser suficiente. Claro que mais casos seriam melhores para aumentar a validade do seu estudo. Mas, às vezes, você usa um único caso, principalmente um caso crítico, um caso extremo e um caso típico, que seriam os seguintes. Um caso crítico, se a teoria for confirmada com este caso, ela provavelmente se confirma em outros. Então, a gente chama isso um caso crítico. Um caso extremo é um caso que vai render insights interessantes sobre condições extremas. Vai te dar sacações sobre o mundo que você está investigando. E o caso típico é para obter insights sobre situações comuns.